misericórdias. Nós vamos orar por esse povo que está em casa. Em Mateus capítulo 6, quando o Senhor ensina os seus a orar, o Senhor, Ele ensina uma oração no plural: Pai nosso, que estás no céu. Quando São Lucas narra para nós, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, as virtudes dos primeiros cristãos, vai dizer que aqueles primeiros cristãos, a igreja primitiva, colocava tudo em comum. Nós vivemos um grande problema hoje no mundo, e os santos anjos nos ensinam a cada dia a corrigirmos esse problema. Muitas vezes nós estamos orando pela nossa dificuldade, pelo nosso problema, e nós esquecemos que nas outras casas também há situações difíceis. Então você que está aqui no santuário, erga os seus braços, e nós vamos cantar esse refrão sobre nós, sobre todos nós, orando por cada irmão que está em casa. E você que está na sua casa, no seu trabalho, receba essa oração com toda a força e toda a unção desse carisma Canção Nova. Receba essa oração. Cantemos o refrão: sobre todos nós, sobre todos nós. Sobre nós. Canta! Sobre todos nós. Espírito Santo. Espírito Santo. Repousa. Repousa sobre nós. Sobre todos nós. Sobre todos Aleluia, nós. Espírito Santo. Espírito Santo. Repousa. Repousa sobre Agora ora em línguas. Ora, oremos. Ora. Inflama os carismas, Espírito Santo. O povo que tem parado de orar em línguas, inflama os carismas do teu povo. Nós precisamos de um povo, Deus, inflamado pelos teus carismas, ó Deus. Ora. Nós apresentamos toda a estrutura da quinta-feira de adoração. Apresentamos o Ministério de Música. Apresentamos o Padre Paulo. Apresentamos toda a família Canção Nova. Eu coloco a minha comunidade, a comunidade no ar, que nesse momento está orando, intercedendo pelo dia de hoje. Espírito Santo, toma conta de tudo. Que não seja a nossa vontade, que não seja a nossa moção, mas a tua vontade, a tua moção, Espírito Santo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Bom dia. Pode sentar no seu lugar. Bom dia a esse ministério maravilhoso. Bom dia, Rogerinha. Bom dia, irmãos. Bom dia a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova. Graça e paz a todos vocês. Sou o missionário Mateus Fernandes, membro fundador da Comunidade Católica Ruá. Somos uma comunidade de vida e aliança da cidade e da diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul. Quero mandar um beijo para o povo da minha terra aqui. Nosso bispo Dom Henrique Aparecido de Lima, que me enviou para essa missão e me abençoou para trazer hoje a graça de partilhar com vocês sobre a espiritualidade dos santos arcanjos. Eu tenho 33 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Meus filhos são lindos, cara da mãe. Que Deus é fiel, né, gente? Esse ano estou completando 15 anos de vida missionária. Tudo começou aqui, nessa chácara, em 2006, no acampamento PHN, naquele rincão ali, com uma homilia do Monsenhor Jonas. E aqui eu quero deixar a minha gratidão
dizer para ti, Monsenhor Jonas Abib, que a comunidade Ruá também é culpa sua, do seu ministério, da sua pregação. Eu partilhava com alguns irmãos da Canção Nova, que hoje ainda lembro a pregação do Padre Jonas, a homilia dele naquela missa, em 2006, quando eu decidi consagrar a minha vida e ser um missionário da igreja. E hoje estou aqui, com vocês. Meus amados irmãos, setembro, a igreja no Brasil medita o mês da Bíblia. E quando nós falamos de Bíblia, palavra de Deus, as pessoas hoje procuram muito conhecer sobre batalha espiritual. As pessoas querem aprender sobre batalha espiritual, mas o problema é que as pessoas querem aprender como lutar contra o mal, mas não usa a arma. São Paulo, em Efésios capítulo 6, uma passagem que muitos conhecem, a armadura do cristão, do versículo 10 ao versículo 19. São Paulo, ele chama a Bíblia de espada do Espírito. A palavra de Deus, ela é uma arma. Não adianta você colocar em um aparador na entrada da sua casa, aberto no Salmo 90, que não vai acontecer nada. Você precisa rezar o Salmo 90. Você precisa mergulhar na Sagrada Escritura. Em João capítulo 8, quando o Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nesse mês de setembro, além de ser o mês da Bíblia, é o mês dos arcanjos. Dia 29, nós celebramos a festa de Miguel, Gabriel e Rafael. Infelizmente, porque as pessoas acabam desconhecendo a doutrina católica sobre os anjos, e o Brasil vive um sincretismo religioso muito grande. Infelizmente, o Brasil é um país enorme. E quando nós analisamos o cenário do Brasil, lembra muito Corinto. Corinto era uma cidade portuária, recebia pessoas de todos os lugares, cada um chegava com a sua crença. E aí São Paulo um dia teve que escrever, 1 Coríntios, capítulo 10, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice de Deus e o cálice dos demônios. Infelizmente, no quesito espiritualidade angélica, acontece muito secretismo religioso, pessoas praticando e ensinando sobre orações aos anjos, que não são orações católicas. E aí nós precisamos lembrar aquilo que o Senhor diz em Oséias capítulo 4, meu povo padece por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, o católico que se preza, medita, estuda a Sagrada Escritura. O católico que quer ir para o céu, precisa estudar a Sagrada Escritura. Quem aqui tem catecismo em casa? Levanta a mão. Nós precisamos saber o que a igreja nos ensina sobre a nossa fé. Quando alguém perguntar para você, mas isso está onde na Bíblia? Isso é doutrina da igreja, você pode responder com toda segurança. E eu quero começar dizendo para vocês o parágrafo 328 do Catecismo da Igreja, sobre a realidade dos santos anjos. Os santos anjos, para nós, é uma realidade de fé, que a Sagrada Escritura, vai dizer o Catecismo da Igreja nesse parágrafo, atesta para nós, e é unânime como a tradição da igreja. Acabou. Então quando você ouvir alguém falando, olha, não é bem assim, os anjos não existem, os demônios não existem, infelizmente, segundo o Código de Direito Canônico da igreja, o cânon 751, se eu falo contra a doutrina, se eu ensino alguma coisa diferente daquilo que a igreja ensina, eu estou cometendo uma heresia, e essa pessoa precisa se confessar. A igreja é uma mãe com 2000 anos de experiência. Eu tenho 4 filhos, falei para vocês. E chega depois do terceiro filho,
A minha esposa, ela já tem prática num monte de coisa. E aí, às vezes, as mães de primeira viagem ficam preocupadas com alguma coisa aqui. Ela fala, não, deixa. Por quê? Porque ela já está no terceiro, chegou no quarto. Não, pode deixar. Toda mãe fica um pouquinho de pediatra também, né? Não, pode dar esse remédio aqui. A igreja é uma mãe com 2000 anos de experiência, gente. A igreja como mãe, com 2000 anos de experiência, pode ter certeza, ela não vai errar, nem comigo, nem com você. Amém? A igreja deixa claro isso para nós. Então, pare, muitas vezes, de procurar água limpa em fonte suja. Pare. Ah, não, porque eu pesquisei e eu vi sobre isso. Não, existe aquilo que a igreja ensina. A comunidade Ruá fundou a primeira escola online do Brasil sobre angelologia e demonologia. Nós temos alunos no Brasil inteiro e fora do Brasil. E as maiores dúvidas que chegam é porque a pessoa ouviu de alguém. Não, mas eu aprendi assim a vida inteira. Hoje nós vamos falar, pode pôr nome em anjo. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto, nessa primeira pregação e na segunda pregação. Quantos arcanjos existem? Uriel é um arcanjo da igreja católica? Como que é? Porque eu ouvi falar que é Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Hoje nós vamos tratar, mas tudo segundo a doutrina da igreja. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu vi. É aquilo que a igreja ensina. E aí o católico precisa buscar viver isso. Amém? Nessa primeira pregação, nós vamos falar sobre o ministério de Gabriel e de Rafael. Quando nós pensamos nos arcanjos, quando nós invocamos os arcanjos, é comum nós invocarmos Miguel, Gabriel e Rafael. Sim ou não? É comum. O catecismo da igreja, no parágrafo 335, diz que a liturgia da igreja se une aos anjos para adorar e louvar a Deus. Principalmente com Miguel, Gabriel, Rafael e o anjo da guarda que estão presentes na liturgia. Dia 29, festa dos arcanjos. Dia 2 de outubro, do anjo da guarda. Meus amados, um dia preparando uma das aulas da nossa escola, quando eu fui tratar sobre os arcanjos e fui rezar, eu comecei a entender uma coisa. O ministério dos arcanjos, isso é um fato, tá, gente? Catequese angélica. O ministério dos arcanjos deriva do nome deles. A etimologia do nome, o significado do nome deles. Por isso que o catecismo da igreja, no parágrafo 329, vai trazer o ensinamento de Santo Agostinho, dizendo que anjo, o nome anjo, a palavra anjo, não é uma questão de natureza. Não, por natureza, eles são espíritos bem-aventurados. Por natureza. Por função, por encargo, eles são anjos. E a etimologia de anjos é mensageiro. Fala comigo, mensageiro. Com força, vai, mensageiro. O anjo é um mensageiro. E quando nós olhamos para o ministério dos arcanjos, Miguel, quem como Deus, Gabriel, força de Deus, essa é a etimologia de Gabriel. Muitas vezes as pessoas falam, Gabriel é o mensageiro de Deus, porque está lá em Lucas 1, ele levando uma mensagem. Não, Gabriel significa força de Deus. E Rafael, medicina de Deus. E preparando essa aula, o Espírito Santo falava ao meu coração. Quando nós pensamos no quem como Deus, nós lembramos do quê? Quando você pensa em São Miguel, quando você olha para uma imagem de São Miguel, temos uma ali no presbitério e outra aqui, neste altar dos arcanjos, nós pensamos no combate espiritual, sim ou não? Combate espiritual.
Mas como nós vamos falar do combate sem falar da força? Não tem como. Desde criança eu cresci na arte marcial, praticando arte marcial. E você nunca pode entrar num ringue se você não estiver preparado. E se você estiver lesionado, machucado, você não tem como se preparar. Então você não tem como lutar. É simples isso. Amém? Então, nós precisamos primeiro, antes de entender sobre o combate, nós precisamos entender da força. Mas antes de entendermos da força, nós precisamos estar sadios, curados. Então por isso que hoje nós vamos tratar Rafael primeiro, Gabriel e depois Miguel. Fala comigo, primeiro ser curado, depois receber a força, e aí ir para o combate. Isso. Rafael, Gabriel e Miguel. Quando nós pensamos nos anjos, os santos anjos, eles estão distribuídos em 9 ordens, ou podem ser chamados de coros angélicos. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, no Tratado da Conservação e Governo das Coisas, questão 108, artigo 6, ele vai trazendo para nós, segundo o ensinamento de Gregório e segundo o ensinamento de Dionísio, que os anjos são divididos, essas 9 ordens, em 3 hierarquias. A primeira hierarquia, serafins, querubins e tronos. A segunda hierarquia, dominações, virtudes e potestades. E a terceira hierarquia, principados, arcanjos e anjos. A primeira hierarquia disposta ao Pai. A segunda hierarquia disposta ao Espírito Santo. E a terceira hierarquia disposta a Deus Filho. Porque a terceira hierarquia, ela está mais ligada à execução daquilo que está vinculado diretamente a nós, homens, a nós, criaturas. Entendendo sobre isso, pegue comigo o livro de Tobias, capítulo 5, versículo 10. Tobias, capítulo 5, versículo 10. O anjo entrou na casa e Tobite o saudou primeiro. Ele respondeu: desejo-te grande alegria. O anjo disse para Tobite. Tobite respondeu: que alegria posso ainda ter? Estou cego e não posso ver a luz do céu. Estou mergulhado nas trevas como os mortos, que não contemplam mais luz. Vivo como morto, ouço a voz das pessoas, mas não as vejo. Disse-lhe o anjo: tem confiança, tem ânimo, que Deus em breve te curará. A Deus é fácil curar-te. Tem confiança. Tobite lhe disse: meu filho Tobias quer ir à Média. Podes ir com ele e servir-lhe de guia? Eu te darei o teu salário, meu irmão. O anjo respondeu: posso ir com ele, pois conheço detalhadamente todos os caminhos, e fui frequentes vezes à Média. Palavra do Senhor. Dá um beijo no rosto de Deus aí. Aplauda a palavra do Senhor. A história da família de Tobite, muitos de vocês conhecem. Mas para você entender o contexto aqui, Tobite, pai de Tobias, ele estava cego. Eles estavam cativos, fora, estavam no desterro, fora da sua terra, lá em Nínive. E Tobite
Quando chegou lá cativo, o rei Salmanasar gostou de Tobit. E ele foi o único do povo de Deus que o rei deixou escolher um lugar e ainda permanecer com a sua riqueza. Quando morreu Salmanasar, o filho dele assumiu o trono. O filho dele odiava o povo de Deus. Odiava. E começou a mandar matar o povo do Senhor. E ele matava e jogava os corpos na praça, para ensinar aos outros: vocês precisam parar de adorar esse Deus. Tobit, um homem de Deus, ele falava: eu não vou deixar meus irmãos ficarem ali para serem comidos pelas aves do céu. Ele ia e enterrava os mortos. O rei ficou sabendo disso. O rei mandou confiscar todos os bens dele. Mesmo assim ele continuou como homem de Deus, porque ele era um homem muito caridoso. Ele continuou enterrando os mortos. E um dia, ele cansado, encostou no muro, caiu o esterco de andorinha de um ninho e deixou ele cego. Por isso que ele estava nessa melancolia. Por isso que ele estava daquela maneira ali, conversando com o anjo. Mas como assim, missionário? Ele conversava com um anjo. São Rafael se personificou, porque havia uma necessidade. Como ele estava pobre e cego, ele falou: preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um dinheiro para receber lá na Média. Era um lugar longe, um lugar perigoso. E ele só tinha seu filho Tobias para mandar. E ele tinha feito uma oração para Deus. Falou: ó, Senhor, pode me levar, só cuida do meu filho, da minha mulher. E ele fez uma oração intensa a Deus. São Rafael se personificou e apareceu como um jovem viajante para levar Tobias. Quando São Rafael estava indo no caminho levando Tobias, eles chegaram à beira do rio Tigre e Tobias foi se lavar. Um peixe se lançou sobre ele para devorar. E ele assustou e gritou: socorre-me, Senhor, socorre-me. Ali ele não sabia que era o anjo, ele achava que só era um jovem viajante. Disse para ele: calma, pega o peixe e tira para fora da água. Pega o peixe e tira para fora da água. Tira do campo onde ele tem força. Quando nós pensamos em São Rafael ele é o anjo da família. O anjo, nós ensinamos as pessoas, nas novenas que nós fazemos, na novena de São Rafael que nós fazemos, na comunidade Roá, a rezar a São Rafael. E nós recebemos vários testemunhos. Porque sabe o que acontece? Deus ensina Santo Tomás que Deus cria todas as coisas ordenadas. Cada anjo tem o seu ministério. Cada cor angélico, cada ordem angélica tem a sua função. E cada arcanjo tem o seu ministério, a sua ordem, a sua função. E às vezes você está rezando, pedindo cura e libertação da sua família, a São Miguel Arcanjo. Só que você vai entender qual é o ministério de São Miguel à tarde. Mas o ministério de Rafael, ele é o anjo da família. Problema financeiro em casa, para quem que eu tenho que rezar? Para São Rafael. Porque São Rafael Arcanjo, ele vem em socorro sobre todas as necessidades da família de Tobit. Levou Tobias à casa de Raguel, apresentou Sara. Sara havia perdido 7 maridos, arrebatados pelo demônio chamado Asmodeu. Um dos poucos nomes de demônios que aparece na Bíblia. Sara também era filha única, da mesma tribo. Quer dizer que Tobias tinha direito para estar primeiro da fila para casar com ela. Libertou Sara do demônio. Tobias casou com ela. Raguel era um homem de grandes posses. Ele deu mais da metade dos bens dele para Tobias. Tobias recebeu de Gabael, era quem devia para o pai dele. Voltou para casa e o anjo ainda trouxe a solução, um remédio, o fel do peixe para curar os olhos de Tobit. Quando você estiver na sua casa, passando por dificuldade na área da saúde, passando por dificuldade financeira, é a São Rafael que você tem que invocar.
Está precisando de trabalho? Você precisa invocar São Rafael. Ele é o anjo que providencia, ele é o anjo que socorre todas as necessidades de uma família. Quando nós nos deparamos diante de um grande problema, a primeira coisa que a gente faz é entrar em desespero, sim ou não? Você entra em desespero. Em 2019, quando chegou o câncer da mãe, a minha irmã entrou em desespero. Normal. Eu falei, eu não posso desesperar. Eu vou ter que viver, e foi o que eu pedi para Deus em 2019. Eu vou viver o 4º mandamento, Senhor. Vou honrar meu pai e minha mãe. Porque quando você invoca o anjo diante de uma situação na sua casa, ele vai falar para você o que ele falou para Tobias: tira o peixe para fora da água. O que é tirar o peixe para fora da água? Tira o seu inimigo do campo que ele é forte. E quantas vezes nós já vimos o Monsenhor ensinar aqui na Canção Nova? O demônio, ele é um anjo decaído, é um ser espiritual, e não adianta você querer combater o demônio na carne. Não adianta. 2 Coríntios capítulo 10. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. O problema é que chega a situações difíceis na sua casa, e muitas vezes você vai reclamar para uma outra pessoa. Muitas vezes você se levanta para brigar. Muitas vezes você quer encontrar culpado. Isso faz parte da humanidade. Tudo bem. Mas você está no campo onde o inimigo tem força. Mulher, se você quer a libertação do seu marido do alcoolismo, não é brigando com ele quando ele chegar alcoolizado que ele vai sair do alcoolismo, não. É você dobrando o seu joelho. Em Mateus capítulo 6, quando o Senhor diz: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. Jesus está ensinando que precisa ter intimidade para orar. E Deus é uma pessoa. E você só cria intimidade com uma pessoa se você se relaciona com ela. Nós precisamos, nas nossas necessidades, mergulharmos na oração. Ah, mas faz muito tempo que eu não faço isso. Então, primeira coisa, confessa. Confissão. Primeira coisa. Deixa o que você precisa deixar de lado. Comunga. Só o Senhor é Deus. Quinta de adoração. Quem aqui quer ser ligado inteiramente a Jesus? Levanta a mão aí. Isso. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor dá a receita. Em João capítulo 15, versículo 5, quando ele diz: se você não estiver ligado em mim, você não vai dar bom fruto. A maneira concreta de estarmos ligados nele, ele dá a receita lá no capítulo 6 de São João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Às vezes na sua cidade tem Santa Missa diária e você não vai. Você está dentro da água com peixe, ele vai te engolir, ele vai te afogar. Você precisa tirar o peixe para fora da água. Tira do campo onde ele tem força. Nós precisamos parar de achar que os santos anjos, eles irão resolver todos os nossos problemas. Não, eles nos ajudam a resolvermos os nossos problemas. Mas quem tem que tirar o peixe é você, sou eu. Quando nós olhamos para Gabriel, força de Deus. Ô gente, aquele Gabriel do ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aquilo dali foi só com mamãe, que é rainha, né? Quando ele chega, todo emocionado, em Lucas 1 e fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Alegra-te, Maria. Se você pegar uns versículos antes, no capítulo 1 ainda de São Lucas, quando ele chega para Zacarias e fala: Zacarias, sua mulher, e Zacarias viu que era um ser celestial, sua mulher vai dar à luz a um menino. E fala quem seria João Batista. Zacarias não falou nada, Zacarias duvidou no coração.
Aí você fala, mas Mateus, em Romanos 8, São Paulo diz que só Deus perscruta os corações, mas é porque no anjo de Deus tem a presença e o nome de Deus. Ele fala isso em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Vou enviar diante de ti o meu anjo, respeita a presença dele porque o meu nome está nele. O meu nome está nele. Na hora Zacarias duvida no coração. Gabriel fala, você vai ficar mudo até o menino nascer, porque eu sou um dos que assiste diante de Deus. Eu sou um dos que assiste diante de Deus, é a mesma resposta que o arcanjo São Rafael dá no capítulo 12 do livro de Tobias, quando ele se apresenta a Tobit e a Tobias, e ele fala, preciso contar a verdade para vocês. Depois você vai ler o capítulo 12, na hora que encerrar aqui você lê o capítulo 12 do livro de Tobias. Eu preciso contar a verdade para vocês, Rafael fala. Eu sou um dos 7 que assiste diante de Deus. E quando você, Tobit, apresentava a sua oração, na mesma hora, Sara chorava e apresentava a oração dela lá, em Rages. E quando vocês jejuavam e choravam e oravam, eu apresentava as suas orações a Deus. Então quando alguém está lutando pela família, você não precisa nem pedir, que São Rafael já está intercedendo para você. Sem você pedir, ele já faz. Imagine você pedindo. Imagine você buscando amizade com eles. Gente, os santos anjos não são robozinhos. Parágrafo 330 do Catecismo da Igreja. Eles são seres pessoais, imortais, dotados de vontade própria. Você pode ser amigo dos santos anjos, amiga dos santos anjos. São os nossos irmãos celestes. Os arcanjos, mesmo estando lá, porque às vezes a gente pensa, eles estão na 8ª ordem angélica, lá na terceira hierarquia. Mas os santos arcanjos, o ministério deles, vocês vão aprender isso à tarde, quando nós falarmos sobre São Miguel, a profundidade do ministério deles, e por isso que eles são elevados entre as hierarquias angélicas, pela função que eles desempenham. Então, essa resposta de Gabriel, sendo a mesma de Rafael, eu sou um dos que assiste diante de Deus. Gabriel, força de Deus. Se você olhar lá no livro de Daniel, capítulo 8, 9 e no capítulo 10, São Gabriel aparece para Daniel, porque Daniel tinha uma missão. São Gabriel vem trazer a força para Daniel. Em Lucas capítulo 1, ele vem trazer a força para a família de Zacarias, porque iria nascer o precursor, João Batista. A Virgem Maria, a força ao chamado dela. No final ela fala o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Aí quando nós vamos mergulhando na Sagrada Escritura, nós vamos entender que lá em Lucas capítulo 22, quando São Lucas narra que Jesus suou sangue no horto, quer dizer o que? Era uma angústia suprema. Lucas escreveu isso a partir do seu conhecimento da medicina, porque era médico, porque a dor que Jesus sentia no coração, a angústia que ele sentia na sua alma, era impossível não acontecer esse fenômeno. Ele suou sangue. E vai dizer no capítulo 22, que um anjo veio trazer o cálice da força para Jesus. Quem é o anjo que vem trazer o cálice da força para Jesus? Gabriel. E sabe por que se você quiser a sua família sarada e curada, você precisa ser amigo dos arcanjos? Porque quando você estiver precisando de cura e de libertação, São Rafael irá cuidar e interceder pela sua família. E quando você precisar de força para conduzir a sua família, Gabriel vai te dar essa força. Depois você leia na sua casa Mateus capítulo 2, quando Herodes queria matar o menino,
O arcanjo Gabriel aparece para São José e fala: José, acorda, acorda. Pega o menino e sua mãe e foge daqui, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Gabriel dando força para São José conduzir a família, a Sagrada Família. Aí você poderia pensar assim: Mateus, mas por que Gabriel apareceu para São José e não para a Virgem Maria, já que eles já eram assim, ó? Por que não apareceu? Porque a função, e o que eu disse, Deus criou todas as coisas ordenadas. A função, é o que São Paulo fala em Efésios capítulo 5. A função do homem ser pastor dentro de casa. Por isso que Gabriel vem dar força para quem? José. Hoje é o dia que nós iremos rezar e aprender sobre isso. Como os arcanjos, eles podem socorrer nas lutas da nossa família. Quem aqui tem alguma coisa para pedir para a família hoje? Levanta a mão e diga: eu. E você de casa também. As necessidades que você tem passado, as lutas. Deus conhece as nossas lutas. Deus conhece as nossas dores. Salmo 138, antes que palavra alguma chegue em nossa boca, o Senhor já as conhece. Eles são do nosso coração. Meus amados irmãos, Deus sabe das suas dores. Mateus, mas então por que eu preciso orar? Mateus capítulo 7, pedi e recebereis, batei e vos será aberto. Nós vamos bater na porta do céu hoje. E hoje nós vamos viver uma graça. Eu já profetizo sobre a sua vida. Você que está aqui, você que está em casa. Nós vamos viver Gênesis capítulo 28. Hoje, a escada que Jacó viu, a escada que tocava o chão, a escada que tocava o céu, anjos subiam levando oração e desciam trazendo bênção. Essa escada vai estar e já está sobre a casa de cada um de vocês que estão aqui e de vocês que estão em casa. Quem toma posse disso, dá um glória a Deus bem forte, porque o nosso Deus é esse Deus todo-poderoso. Aplauda esse Deus de amor e de bondade, esse Deus que concede a nós a força e o auxílio dos santos anjos. Ei, psiu, olha aqui para mim. Você não está sozinho. Olha aqui. Você não está sozinho. Você é de casa. Você não está sozinho. À tarde você vai entender sobre o seu anjo da guarda. Mas agora eu quero que você entenda. Sabe por quê? Que parecia que ia acabar e não acabou? Porque São Rafael estava com Tobit e Sara, apresentando as suas lágrimas, as suas orações diante de Deus. Quantas vezes você chorou, irmã? Tenha certeza que São Rafael enviou um anjo do ministério dele para recolher suas lágrimas. Tenha certeza disso. Nós vamos entender a partir do ensinamento de Santo Tomás de Aquino. Arcanjos significa príncipe dos anjos. Os anjos da nona ordem, onde estão os nossos santos anjos da guarda, servem no ministério dos santos arcanjos. Eles são príncipes. Então, Miguel não trabalha sozinho. Miguel tem a milícia celeste. Mas Rafael também não trabalha sozinho. Rafael tem os anjos do seu ministério. Gabriel não trabalha sozinho. Tem os anjos do seu ministério. E são esses anjos que irão visitar a nossa casa hoje. Feche seus olhos. E eu convido você a apresentar todas as suas lutas nesse momento, porque nós invocamos os santos arcanjos, nós invocamos São Rafael, medicina de Deus, para trazer a cura, a libertação que a sua casa, que a sua família precisa. Nós invocamos São Gabriel com os anjos dele para trazer a força que você e a sua casa, a sua família precisa. Nesse momento, Senhor, nós, como católicos, apostólicos romanos, tomamos posse da palavra
como espada. E como o parágrafo 331 do Catecismo da Igreja nos ensina, que Cristo é o centro do mundo angélico. Agora, diante de Jesus sacramentado, o centro do mundo dos anjos, nós iremos invocar poderosamente os santos anjos sobre nossas casas, sobre nossas famílias. Eu convido vocês a se colocando em pé. E se coloca no sentido de oração. Queremos pedir a intercessão de Tobit, de Sara, para que saibamos orar, para que não aconteça conosco aquilo que São Tiago diz no capítulo 4 da sua epístola. Às vezes a pessoa não recebe porque pede mal, e às vezes você estava rezando de maneira errada, para o anjo errado. Comece a apresentar as curas que a sua casa precisa, sejam físicas, sejam espirituais. Hoje o Senhor irá libertar muitas pessoas da depressão, síndrome do pânico. Que São Rafael com os anjos dele possam visitar a nossa casa, possam visitar a nossa família. Eu convido você, na graça, com o seu santo anjo da guarda que está aqui, que está aí na sua casa, se unindo ao ministério de São Rafael e de São Gabriel Arcanjo, contemplar a face eucarística de Jesus, o olhar eucarístico do Senhor.